Vamos falar na palestra de hoje sobre o bom marido, que é o meu caso, né? E a boa esposa. Aí tem que perguntar para mim. Preste atenção aqui. A ideia, de repente você diz assim, não tenho marido, não tenho esposa, sou separada, sou viúva, sou solteiro. Pois é, você vai aprender para você aplicar isso, né, na sua vida, até porque tudo que nós vamos falar está na palavra de Deus. Mas pergunta é: o que é ser um bom marido, uma boa esposa, não segundo os nossos pensamentos, as nossas avaliações, mas segundo Deus? Porque primeiro é bom lembrar que Deus, ele criou o casamento, ele criou a família, então ele sabe o que é ser um bom marido, ele sabe o que é ser uma boa esposa. Porque se perguntar para nós mesmos, nós somos péssimos juízes de nós mesmos. Nós julgamos sempre favorável a nós. Não, eu sou um bom marido, não, eu sou uma boa esposa, eu sou uma boa pessoa. Quando nós vamos julgar a nós mesmos, nós somos tendenciosos. Não é verdade? Somos tendenciosos. Por isso que a Bíblia diz que muitas vezes nós somos bons aos nossos próprios olhos. Vou ler para você, em Provérbios diz assim: há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele conduz à morte. Quer dizer, aos nossos olhos, está certo, está tudo certo, está tudo direitinho, não é? Na nossa cabeça, somos bons maridos, esposas, mães, filhos, todo mundo é bom, ninguém é ruim. Mas é um erro pensar que porque está bom para você, que vai estar bom para outra pessoa também. Não é porque está bom para um que quer dizer que está bom ou que esteja bom para o outro. Porque quem pensa assim não considera os pontos que ainda precisa mudar. Não, está bom, está bom. Então a pessoa não olha aquilo que precisa ser alterado, mudado e corrigido para que então o relacionamento fique bem. Veja o que Jesus disse: porventura, dá graças ao tal servo porque fez o que lhe foi mandado? Vou explicar isso aqui para você. Jesus falava que o Senhor não precisa agradecer o servo pelas coisas que ele faz. Por quê? Porque é uma obrigação do servo. A posição dele é fazer o que ele tem que fazer. Então ele diz: porventura dá graças ao tal servo porque fez o que lhe foi mandado? Creio que não. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Quer dizer, então o que acontece às vezes numa família, num relacionamento? Um diz para o outro assim: ah, eu não deixo faltar nada para você, você está reclamando de quê? Porque na cabeça do marido, ser um bom marido é não deixar faltar nada em casa. Ponto final. Estou fazendo o meu papel, estou cumprindo a minha parte. A mulher, por sua vez, diz assim: eu arrumo tudo, eu cuido das crianças, eu faço comida, eu limpo a casa, eu tenho um monte de tarefas, eu deixo tudo certinho, eu passo a sua roupa. Está reclamando de quê? Porque na cabeça dela, isso é que é ser uma boa esposa. No entendimento dela, é assim que funciona. E aí que começam os problemas. É isso, a gente vê claramente nos atendimentos, né? Muitas vezes uma pessoa está ali saturada, cansada, querendo jogar tudo para o alto e o outro está assim, mas por quê? Não entendo. Tá tudo bem, tá tudo certo. Como assim? Você está reclamando de quê? Então, a gente, voltando aí ao julgamento de si mesmo, está sempre muito bem cotado, né? Porque, claro, tem aquelas pessoas que
pisam na bola, que não tem caráter e sabem disso e continuam ainda insistindo no erro. Mas tem muita gente lutando para dar certo, lutando para acertar. E ela vai sobre aquilo que ela pensa, o norte dela é o que ela aprendeu, o norte dela é o que ela acha. Então, a maneira de ser boa, ou de ser bom, ou de cumprir o seu papel nesse relacionamento é a sua maneira. Por isso, ela se assusta quando a outra não está satisfeita, quando a outra está reclamando, quando a outra está cansada. Ela não se dá conta, é difícil ter esse discernimento. Na verdade, só o Espírito de Deus para dar o discernimento. O discernimento que não é o simples fazer, o discernimento de que não é segundo o nosso pensamento. As nossas expectativas aqui no plano terreno nunca vão alcançar. Elas nunca vão ser alcançadas e a gente nunca vai alcançar as expectativas do outro. E ainda que se no fazer, parecer assim que está tranquilo, a questão é mais profunda que isso, né? Exato, porque o que que significa ser bom, então? Ser bom, ao contrário do que muitos pensam, não é algo externo. Como assim algo externo? Um favor que a pessoa faz. Olha, ele é muito bom porque ele sempre me faz favores, ela sempre me faz favores. Ser bom não é uma viagem, presente. Ah, eu tô sempre. Meu marido é muito bom porque ele sempre me dá presente. Ah, ela é uma mulher muito boa porque ela sempre me dá presentes. Não, não é algo externo. Ser bom é você ter o espírito do bem dentro de você. Isso é ser bom. Porque se você analisar, você vai ver que tem muita gente, pouca não, tem muita gente que ela não tem um espírito bom. Não tem, tanto homem quanto mulher. Ele é pirracento, ela é pirracenta, ela é vingativa, ele é vingativo. Tem um espírito estranho. Não tem um espírito bom, porque a pessoa, para ter um espírito bom, ela precisa possuir o Espírito de Deus. Isso é que é ser bom segundo Deus. É você procurar o bem, é você procurar fazer o bem. A pessoa, ela tem isso como natural dentro dela. Está entendendo? Sim ou não? É uma coisa que ela carrega dentro de si, é o espírito do bem que está nela. Você pensa assim, poxa, existem muitos homens que são difíceis de lidar. É verdade. Mas existem muitas mulheres que também são difíceis de lidar. Então, por isso que eu digo, a bondade não está em fazer comida, lavar roupa. A bondade não está em um marido dar flores. A bondade está no espírito da pessoa, dentro dela. Porque, às vezes, lava a roupa e faz comida, mas depois é uma chata, implicante e briguenta. Às vezes o marido dá buquê de flores, depois ele é um chato, cri-cri, implicante. Que adianta dar buquê de flores? A bondade tem que estar dentro da pessoa, dentro dela. E é isso, aos olhos de Deus, que significa bondade. Significa bondade. Parece aqueles casais que os dois brigam, aí ele bate nela, aí depois de meia hora, meu amor, me perdoa que eu bati em você. Ou ela bate nele e fala, meu amor, parece bipolaridade. Então, quando a pessoa tem um espírito bom, ela procura o bem. Amém, pessoal? Ela procura o bem. Isso é importante. O que a mulher precisa? De alguém que controle a si mesmo, que não gaste tempo lá em videogames, que às vezes ele é muito molecão, não é? Em vez de estar trabalhando, tem tempo para tudo, não tem problema jogar videogame, quem gosta.
Mas ele faz esse papel de molecão, gasta tempo com isso. Você tem que ver, o solteiro também. Alguém que seja trabalhador, que tenha compromisso com Deus. Que tenha compromisso com Deus. Então, quando você pesa isso, você consegue ver a diferença. Então, você tem lá, poxa, um homem de fé, um homem tem prazer de voltar para casa, é ou não é? Porque ele tem lá uma esposa legal, bacana, direitinho. Mas é como eu falava, quem quer um homem que a esposa fica lá perturbando ele, falando na cabeça dele, brigando com ele, implicando com tudo, e não sei o quê. É ou não é? E tá sem belisca ele, cutuca ele, chuta o pé dele. Por isso que às vezes ele prefere o amigo, que o amigo faz ele ficar de boa. Por isso que às vezes a esposa prefere as amigas, porque o marido não dá sossego para ela. Essa é a realidade. Então você vê tantos problemas no relacionamento por causa disso. E aí, como homem e mulher não se entendem mais direito, o que está acontecendo nesse mundo? A mulher busca se relacionar com uma outra mulher, achando que uma outra mulher vai entender ela. O homem, como mulher nenhuma entende ele, então ele busca um outro homem, se relaciona com outro homem para ver se um outro homem entende ele. Por isso que esse mundo está essa bagunça que nós estamos vendo. Entende? Sim ou não? Então tem que haver a mudança de espírito. Lembre-se disso. Ser bom, claro, tudo inclui. Um homem trabalhador, ótimo, isso é bom. Ele é um homem bom. Não bebe, não fuma. Um homem bom. Ele dá presente para você, um homem bom. Ele te agrada, um homem bom. Mas a principal bondade está onde, pessoal? Dentro da pessoa. Tem gente que faz tudo isso, mas não é bom. Não tem um espírito bom. Mesma coisa, mulher. Ah, eu sou boa porque eu lavo a casa, eu deixo a casa limpa. Falar uma coisa para você. O homem, ele quer uma pessoa que esteja ao seu lado, não só por isso. Não só por isso. Então, tem que haver esse entendimento, especialmente da palavra de Deus. E o discernimento para entender, para enxergar o que o outro precisa, é só o Espírito de Deus que pode dar. A gente nunca vai alcançar isso. A gente fica aqui na nossa visãozinha terrena, de lavar, passar, cozinhar, dar atenção, tá ali, prover para dentro de casa, resolver o que tem que resolver, cuidar dos filhos, não deixar faltar nada em casa. E talvez até acudir naquilo que a outra pessoa está reclamando. Ah, não faz mais isso. Ah, tá bom, vou fazer. A gente se limita a isso. Só que, na verdade, o bem dentro de nós faz com que as coisas que nós façamos venha a ter efeito, venha a fluir de forma realmente boa, agradável. É só através do Espírito de Deus que nos dá essa bondade que a gente tem condição de olhar para a necessidade do outro e fazer isso de bom grado, com alegria, dentro de casa, fora de casa, recebendo em troca, não recebendo em troca, sendo reconhecida, não sendo reconhecido. Por quê? Porque isso flui da gente. A gente faz a nossa parte. É claro que é muito mais fácil, muito mais tranquilo dar atenção ao que o outro necessita e ter prazer em fazer quando é recíproco, não é verdade? O outro tem a mesma atitude, estão os dois lutando pelo mesmo, pelo bem comum. E nem sempre é assim, não, nem sempre é assim. Muitos estão sozinhos ainda lutando por um relacionamento assim de sucesso. Mas aquele a quem o bem é revelado, o Espírito de Deus toma conta, ele vai fazer a parte dele, ela vai fazer a parte dela. E através dessa pessoa que começou, o relacionamento então vai ser reconstruído. Vocês vão chegar lá.
porque não pode ser na dependência do outro, não pode ser pelo que eu acho, não pode ser pelo que eu penso que é certo ou pelo que eu aprendi aí fora. Aí fora, as pessoas estão anunciando que é cada um por si. Não baixe a guarda, não elogie, não faça o bem, não seja boba, não seja bobo, porque você vai acabar machucado. É isso que é pregado aí fora. Quando Deus fala, vocês dois são um. E a família é um bem que vamos caminhar juntos, um pelo outro. Repito, ainda não seja recíproco. Cada um que tem o entendimento aberto e esse bem dentro de si vai fazer a sua parte e vai alcançando outros dentro e fora de casa. Então, apenas voltando um pouquinho, o que que a mulher precisa? De uma pessoa que controle a si mesmo, que tenha cabeça. Até porque se você se relaciona com uma pessoa estourada demais, do mesmo jeito que ele é estourado, o dia que vocês brigarem, ele vai ser estourado com você. A palavra diz assim, olha, Provérbios, melhor é o que tarda em irar-se do que o poderoso. Quer dizer, a Bíblia faz uma comparação. Uma pessoa que demora para ficar irada, ela é mais poderosa do que o poderoso. E tem gente que é pavio curto, né? Qualquer coisinha, tchum, pronto. Já está estourada, pessoa irritada, pessoa nervosa demais, nervoso demais. E aí tem problema. Tem gente que se ira, antes da ira chegar, ela já está irada. Isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. Então, melhor é o que tarda em irar-se do que o poderoso, e o que controla o seu espírito do que aquele que toma uma cidade. Então, a mulher tem que buscar uma pessoa controlada, e se não é ainda, a pessoa não é da fé, você vai orar por ela, esse é o nosso trabalho. Agora, o que que o homem precisa? Tem mulheres, por exemplo, que humilham os homens com palavras, com colocações. O jeito dela falar, o jeito dela fazer as coisas, ela é tóxica. Já ouviu falar de relacionamento tóxico? A pessoa não precisa nem tomar veneno para morrer. É só viver com aquela pessoa que ela morre aos poucos. Pessoa tóxica. Tem muitas mulheres tóxicas. E tem muitos homens também. O relacionamento é para ser de boa, mas não. Ela não deixa ser. Ele não deixa ser. E por isso que não funciona. Por isso que não funciona. Por isso que ficam os dois por aqui, ó. Tô por aqui, ó. Por quê? Porque é pesado demais. Entende o que eu estou dizendo? Sim ou não? Isso tem que ser corrigido. Não depende só de mim. Eu tenho uma pessoa que não tem essa minha visão. Aí a fé é orar. Mas tem mulheres que humilham os homens, faz ele se sentir como moleque, criança, sei lá o quê. Fala mal dele para a família. Sim ou não, não é verdade? Ora, o que que o homem quer? Ele quer alguém que torça por ele. Ele quer alguém que torça por ele. Porque ser uma boa esposa, uma boa companheira, o que quer que seja, não significa necessariamente, como já falamos, ir limpar a casa, passar roupa, fazer comida. Porque se ele quiser, ele pode pagar uma mulher para fazer isso. Ele pode pagar uma mulher para limpar a casa. Ele pode pagar uma mulher para lavar roupa. Ele pode pagar uma mulher para fazer comida para ele. Ele pode pagar uma mulher até para fazer sexo com ele. Então, não precisaria de uma esposa. Pode pagar para ter tudo isso. Mas o que ele quer é alguém que torça por ele. E não dá para pagar alguém para torcer por ele se não amá-lo. A gente só torce por quem a gente ama, não é verdade? Sim ou não?
Só vai torcer por você quem ama você, você só vai torcer por quem você ama. Então aí que está a chave de tudo. Ao invés dela torcer por ele, parece que ela se incomoda com o sucesso dele, discorda de tudo, briga por tudo. Esse é o problema. Ela é mais adversária do que uma torcedora. Então, o casamento vai para o brejo. Então, ele precisa de uma apoiadora. Ele não precisa de ninguém para ficar atirando flechas nele. Ele não precisa de ninguém para ficar atacando ele. Ele precisa de alguém que torça pelos projetos dele, pelas ideias dele, que concorde com ele. E é raro você encontrar uma mulher assim. Muito raro. Olha o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz assim: ela, se referindo à mulher, ela só lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Serve para o homem também. Ele lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Ela lhe faz bem, quer dizer, ele tem uma pessoa que faz bem. Faz bem. Por quê? Porque ela não é chatinha. Ele não é chatinho. Então é uma pessoa que só faz bem. Bom de estar com a pessoa. Mas isso é o Espírito Santo que tem que fazer para aqueles que não têm. Enquanto houver essa disputa, não é? Entre homem e mulher que o mundo impõe, entre o homem isso, a mulher aquilo, tal. Enquanto houver esse ringue entre os dois, ó, os relacionamentos, ó, cada vez pior. Não tem jeito. Ele está lutando, ela tem que torcer por ele. Porque quando ela precisar dele, ele vai estar lá para apoiar ela. Amém, pessoal? Às vezes a mulher diz assim: meu marido não me apoia em nada. E você apoia ele em quê? Ou o marido diz: minha mulher não apoia nada. Mas você, homem, apoia ela em quê? Ela tem uma ideia: vou fazer isso. Não, não faz não, que é uma porcaria. Estou pensando em fazer aquilo. Não, também não faz não, que é uma porcaria. Não apoia em nada. E depois quer apoio. Lembre-se disso. As pessoas querem receber, mas elas não querem dar. Entende, pessoal? Querem receber, mas não querem dar. Ela só lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Isso evita muita picuinha, né? Quando você tem o desejo de viver assim, viver em comunhão, em casa, com os familiares, nós estamos falando de relacionamento marido e mulher, mas inclui a família em geral, inclui os relacionamentos em geral. Porque uma hora você tem que começar um relacionamento. Com quem você se relaciona hoje? É com quem você vai aplicar. Por quê? Porque você é essa pessoa. Então, na hora que tiver alguma questão que precisa ser resolvida, é leve. É leve. Porque você não fica fazendo questão de picuinha. Você entende a pessoa, você se coloca no lugar da pessoa, você tem consideração pela pessoa, você quer o bem da pessoa, porque você tem o bem dentro de você. Você se preocupa em saber o que ela precisa. Você tem atenção às necessidades dela, não de acordo com o que você acha que ela precisa, mas de acordo com o que realmente a pessoa precisa. Então, nos momentos em que precisa colocar ali um acerto, precisa conversar sobre alguma coisa, é leve, porque não é toda hora aquela coisa maçante. Quando você fica implicada, quando você só reclama, quando você só vê peso, quando você só se vê fazendo sem ser reconhecida, você coloca os olhos nisso, então tudo vai te irritar. Ainda que a outra pessoa tente, ela não vai alcançar. Então, vivendo assim, você se livra de muitos problemas, de muitas desavenças desnecessárias. E é uma ação
que o Espírito Santo vai ajustando na vida de todos. Amém?